Com a pandemia, o uso de aparelhos celulares, tablets e computadores aumentou muito, não é? Principalmente entre crianças e adolescentes que, além do tempo ocioso por causa do distanciamento social, passaram também a ter aulas pela internet. E aí é ficar com a cara na tela por muito tempo. Mas especialistas alertam que o uso excessivo desses equipamentos pode provocar problemas na visão. Uma pesquisa mostrou que durante a pandemia houve um aumento de 40% dos casos de miopia entre pessoas de 5 a 18 anos. É assunto agora com a repórter Naila Guzmão, que está como especialista para falar sobre a saúde dos olhos. E agora que os estudantes estão voltando às salas de aula, não é, Naila? Quais são os cuidados que devem ser observados em relação à saúde dos olhos? Aquele estudante que muitas vezes senta na frente e tem um pouco de dificuldade de enxergar o que o professor está escrevendo no quadro. Oi, Judson, boa tarde para você, para todo mundo que está aqui com a gente no Bahia Meio Dia, ficando bem informado. Pois é, com esse retorno das aulas presenciais, a atenção dos pais e dos responsáveis por essas crianças e adolescentes precisa ser ainda maior, porque essas crianças estão ali dentro da sala de aula e assim que saem também, elas estão muito expostas às telas, televisões, celulares, tablets e claro que tudo isso pode prejudicar a visão. Sobre esse assunto eu converso agora com o Dr. João Nelson, ele é médico oftalmologista. Doutor, com esse retorno, então, quais são os primeiros sinais que os pais e até os professores em sala de aula também precisam se atentar para um possível problema de visão de uma criança? A criança começa a ter dificuldade em enxergar o quadro e começa a ter dor de cabeça, cansaço. Daí vem a importância de, antes de começar as aulas, fazer um exame de rotina para ver se precisa usar óculos ou não. Essa exposição cada vez maior às telas, ela pode trazer algum problema para a visão, alguma doença, ou é mais aquela questão do cansaço, necessidade de óculos? Gera um cansaço visual, então a pessoa sente os olhos pesados, a testa pesada, uma dor de cabeça. Doenças em si não gera, mas gera todos esses transtornos que atrapalham o cotidiano da pessoa. E dentro da sala de aula tem muitos alunos, como o Judson lembrou bem, que sentam ali na primeira fileira, que apertam os olhos para conseguir enxergar o que está no quadro. Isso pode ser um sinal também de uma dificuldade para enxergar? Não, com certeza. O professor, normalmente ele alerta a família dessa dificuldade, daí vem a importância do exame precoce. Os pais todo ano, ou no máximo a cada 2 anos, levar para um exame de rotina e não só quando a criança apresentar algum problema. A gente está falando aqui desses problemas mais comuns, exposição às telas, tudo isso a gente tem tratado aqui, mas existiu uma questão que ganhou notoriedade nacional, Judson, nas últimas semanas, que foi da filha do Thiago Leifert com a Dayana Garbim, a Lua, de apenas 1 ano. Ela tem um retinoblastoma, que é um tipo de câncer muito raro nos olhos, e ela é uma criança muito pequena. Eles descobriram porque levaram ela ao médico. E aí eles levantaram uma campanha para todo mundo na internet, para cada vez mais levar as crianças o quanto mais cedo ao oftalmologista. Essa é uma prática que os pais deveriam adotar realmente? Essa tem que ser uma prática obrigatória, é o chamado teste do olhinho, que os médicos chamam de mapeamento de retina. Descobre uma série de alterações que podem ser prevenidas e corrigidas, tanto glaucoma como catarata, como tumores como retinoblastoma. Então é uma coisa obrigatória. É isso, Judson. Você quer participar desse bate-papo aqui com a gente? Fica à vontade. Quero sim, Naila. Muito oportuna essa abordagem do problema, né, da filhinha do Thiago Leifert, que chamou a atenção do Brasil inteiro, justamente dessa necessidade dos pais observarem os filhos. A criança pequenininha, ela não tem como falar, ela não sabe se expressar ainda, por isso que essa observação deve ser constante. Naila, e a criançada que gosta de ficar com o celular, com o tablet, no computador até tarde da noite, antes de dormir? As luzes da casa ficam todas apagadas e a pessoa ali, ó, olhando o celular, aquela luz que reflete nos olhos, o prejuízo que isso causa. Judson está lembrando sobre uma prática muito comum das crianças e de nós adultos também. As luzes da casa estão todas apagadas e a gente coloca o celular bem pertinho da vista com aquela luz azul ali nos olhos. Isso prejudica ainda mais a visão, essa exposição com o ambiente escuro e a gente exposto àquela tela do celular? Isso realmente prejudica. O ideal é que o ambiente esteja com a luz ligada para você usar o celular, o computador, o tablet. Se estiver desligado, gera um contraste muito grande entre escuro e claro e isso cansa muito mais e diminui a nossa visão.
A gente está falando aqui sobre as crianças que estão voltando aí para as salas de aula, mas nós adultos também, nós fomos levados a um uso muito maior das telas nesse período de pandemia. Muita gente trabalhando em home office, com computador, com celular, com tablet. Isso também acaba prejudicando a nossa visão. Como nós adultos devemos nos portar em relação aos cuidados com a nossa visão? Procurar um oftalmologista todo ano? Exatamente, a consulta de rotina e principalmente não ficar 2, 3 horas em frente do computador. Tem que ter pausas de descanso, onde você simplesmente vai descansar o olho, vai não fazer nada, vai olhar para o ambiente. 30 segundos, 1 minuto já é suficiente. Isso para o olho e para a mente é muito importante. Alguns celulares, o meu mesmo, tem essa função de ter uma luz um pouco mais azulada, uma luz um pouco mais amarelada, como forma de deixar a nossa visão um pouco mais confortável no uso do aparelho. Isso ajuda de alguma forma? Ajuda, o excesso de claridade cansa mais ainda, então a pessoa regula essa claridade para se sentir mais confortável. Então, um recado para todo mundo que está acompanhando a gente hoje, papais, mamães, crianças e adultos. Visita frequente ao oftalmologista e cuidar um pouquinho mais da visão, né, doutor? Com certeza, visitar o oftalmologista e prevenir a doença e não tratar depois. É isso, muito obrigada. Conversei com o Dr. João Nelson, ele é médico oftalmologista. Então fica esse recado aqui hoje, Judson, para pais e mães tomar cuidado com a saúde da visão das crianças desde os primeiros dias de vida. No primeiro ano de vida da criança, procurar um oftalmologista, já que ela não pode expressar se está sentindo algum incômodo na visão. Para as crianças que estão voltando às salas de aula, o professor também ficar atento ali, caso ela tenha alguma dificuldade para enxergar o quadro, sente mais na frente. E para nós adultos também, Judson, visitar o oftalmologista regularmente e tomarmos cuidado com a nossa visão. Eu volto contigo. Pois é, o uso desses aparelhos, né, como nós falamos aí, computadores, tablets, celulares, o uso faz parte da nossa vida, não tem como hoje viver sem esses equipamentos. Então é ficar de olho e cuidar da visão para a gente não ter problemas mais sérios. Valeu, Naila, eu volto contigo ainda. Doutor João Nelson, um abraço, obrigado pela participação.